gente cantou de manhã, hein? Pense já amanhã. Quero ver. Vamos ver, agora eu quero ver vocês aí. Douglas, meu amigo, a pedidos do Bento, se você quiser vir se preparar aqui, já pode, que depois dessa a gente vai fazer essa peça. Porque o Bento pediu uma música. Não, mas dá tempo de fazer mais alimentação. Pode falar mais? Eu de você. Vamos lá então, gente, ó, pense já no amanhã, né? Já tá lá, Mateus já tá esperto. Vamos lá. Todo jovem da casa é aqui. Quem é jovem? Vem lá. O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. A vida passa, não demore. Qual é sua direção? Se você quiser mudar o mundo, só depende de você. Deixa fluir o que vem lá do fundo do coração. É hora de mudar, de encontrar a direção, de tentar abrir as portas do seu coração, de tentar mudar o mundo através do amor, de mostrar que a juventude tem o seu valor. Tem o seu valor. Tem o seu valor. O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. A vida passa, não demore. Encontre sua direção. Se você quiser mudar o mundo, só depende de você. Deixa fluir o que vem lá do fundo do coração. É hora de mudar, de encontrar a direção, de tentar abrir as portas do seu coração, de tentar mudar o mundo através do amor, demonstrar que a juventude tem o seu valor. Tem o seu valor. Tem o seu valor. Por que não? Quem sabe faz ao vivo. Pode seguir, Bento, como? Essa música, algumas músicas que a gente está tocando aqui, vai tocar também no encontro de mocidade que vai ser realizado, né? Final do mês. Final do mês agora. E essa é uma delas, ser jovem. Uma jovem, vou seguir em frente, não olhar pra trás. E não olhar pra trás. Cheios de esperança, um
te vendo imunda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, eu falar, me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis aqui, minha doce Senhor. O sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, eu falar, me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis aqui, minha dor, Senhor. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te
noite. Boa noite. A casa deseja boas-vindas a todos vocês, especialmente para aqueles que vieram pela primeira vez, como o Leonardo, Eduardo. Tem mais alguém aqui que veio pela primeira vez? A Casa Espírita deseja boas-vindas. A Casa Espírita deseja boas-vindas a todos vocês. Assim, a gente solicita que desligue o celular, bota no vibracal para não interferir na palestra, porque é um ambiente chato. A casa ela tem estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, todo domingo, que no caso foi hoje, às 5 horas da tarde, e toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Tem o estudo também do Livro dos Médiuns, às quartas-feiras, às 7 horas da noite. A casa oferece também um atendimento fraterno, quem quiser conversar, desabafar, evangelioterapia e tratamento espiritual, toda sexta-feira, às 6h30 da noite. E também educação da família. Então a gente tem aqui no domingo uma evangelização para as crianças e para a juventude e um estudo para o grupo de pais, aos domingos de 9 da manhã até às 11 da manhã. A Casa Espírita também funciona um bazar, que tem durante a semana aí, de segunda a quinta-feira, das 9 às 16 horas e aos sábados das 10 às 17 horas. E por conta desse bazar, a gente está sempre aberto a receber doações. Quem tiver em casa um material que não usa, está lá guardado, a gente está disposto a receber. Em agosto, nesse mês, a casa está comemorando o mês dos jovens, né, na Casa Espírita. Então, como muitos já sabem, os jovens eles vão atuar na direção da casa durante esses domingos de palestra e estudos. A segunda Comero, que é uma confraternização de mocidades espíritas, como o Marcos falou antes, ela vai acontecer esse mês também, dia 26 de agosto. Dia 26 de agosto, das 9 da manhã às 16 horas, na Casa Espírita Suave Caminho, que fica em Mariléia. Então, para quem quiser saber mais informação, tem um cartaz lá embaixo, pode buscar os trabalhadores, a gente está disposto. Vai acontecer o 1º Setembro Amarelo, que é um seminário da União Fraternal Paulo de Tarso, que vai ser promovido pelo Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Isso vai ser no dia 8 de setembro, às 14 horas, na Fundação Joana de Ângeles, também no Marilé. Então, para quem quiser saber mais informação, procura algum trabalhador da casa, vê os cartazes lá embaixo. Eu queria destacar, para lembrar, a casa sempre lembra, que as palestras elas vão começar agora às 7h10 e termina às 20 horas da noite. Agora eu queria chamar Jéssica para dar leitura da página de abertura e logo em seguida a tia Mônica vai fazer a prece para a gente. Boa noite a todos. Boa noite. A página é Este Dia, texto extraído do livro Respostas da Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora. Se você guarda a inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a mensagem de renovação permanente. Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança. Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo. Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu o instante de promovê-lo. Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá suado a hora em que você pode esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-los. Se precisa estudar determinada lição, encontrou você
você a oportunidade de fazer isso. Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio. Em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. Nós mantenhamos em pensamentos elevados para esse momento, em que juntos vibramos para esse momento maior da palestra de hoje. Que o seu vento possa ser intuído pelas melhores colocações, que o seu verbo seja fácil, toque os nossos corações profundamente e que nos sintamos elevados e em paz por conta dessas palavras. Que a casa nos ampare com a espiritualidade, Jesus nos abençoe neste momento e o Pai Maior esteja nos vibrando com luzes divinas, com muito amor. Que assim seja. O tema da palestra é o Jovem Espírita, que é você na multidão, assim como as outras palestras vão ser voltadas para as mocidades em geral. Chamamos de vento para abrir a mocidade. Gente, boa noite. Boa noite. É muito bom estar aqui nesta noite com todos vocês. Principalmente porque ao fundar essa casa há 7 anos atrás, nós imaginávamos que poderíamos de alguma forma ser instrumento da espiritualidade se aqui viessem as pessoas que abraçassem a doutrina dos Espíritos com amor, para que pudessem trazer para a juventude necessários esclarecimentos para que o jovem, de alguma forma, nesta faixa de idade tão complicada e tão difícil, pudessem compreender as suas vivências e, de alguma forma, interrompendo a minha palavra, algum de nós aqui lembra da juventude? Você era quando era jovem? Será que seus pais estivessem aqui agora nesse instante, teria alguma queixa da forma que vocês se conduziram na juventude? Com certeza. Essa certeza que a minha querida amiga Adeline falou é uma realidade. Nós ficamos muito felizes quando esta casa, depois de 7 anos, realizou um sonho da nossa diretoria passada, de fazer com que os jovens pudessem de alguma forma interagir conosco. Sabe por quê? São eles que vão dirigir a casa. São vocês que estão aqui hoje, não estão no meu lugar. Mas eu vou estar junto com vocês, não daqui, lá de cima. Com certeza se espera. Mas nós queríamos fazer uma observação. A maioria daqueles que aqui estão, a não ser aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá? Que seja essa a primeira de muitas vezes no balde de Tarso. Mas nós gostaríamos de fazer uma pequena colocação. Vocês perceberam que as músicas da juventude, que trouxeram uma alegria profunda em nossos corações, fizeram com que o nosso espírito se elevasse de alguma maneira? Mas eu pedi a essa dupla querida que cantasse 2 músicas. A primeira delas, Aos Pés do Monte, que eu estava ali ao lado pedindo que os meus amigos espirituais, os nossos mentores desta casa, não permitissem que eu chorasse, porque eu vou chorar hoje, com certeza. Mas já chorar no início seria um absurdo. E depois pedi que eles cantassem uma segunda música. A primeira música, ao final, era esta frase: a minha dor será. Prestem bem atenção, que nós vamos falar disso ao longo do tempo, que eles vão me dar, porque já cobraram 20 minutos do meu tempo, tá? Bom, então vejam bem, a segunda frase
quando a música dizia: quando a noite traçoeira chegar à sua vida. Será que aqui nesta assembleia, algum de nós está tendo uma noite traçoeira? Que bom. Alguns fizeram assim, outros fizeram assim. Perceba o que eu estou querendo dizer? Mas vou fazer uma perguntinha. Vocês sabem por que vocês estão aqui hoje? Não é só por causa desta confraternização com a juventude. Vocês sabem por que vocês estão aqui hoje? A maioria está perplexa, fez uma interrogação. Ao longo desse ano, nessa casa bendita e abençoada, nós tivemos algumas pessoas importantes do movimento espírita. Pessoas que trouxeram para nós a certeza absoluta de que Jesus é o nosso guia e mestre. E não sou eu que estou dizendo. Eu estou vindo hoje de 10 horas da manhã até 4 horas da tarde no seminário, onde se falou disso durante 6 horas. E não foi o suficiente para nós acreditarmos nisso. Jesus foi muito claro quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos todos aqui procurando esse caminho? Entretanto, meus queridos amigos, vocês estão numa casa onde a doutrina espírita é a razão fundamental da existência dela. É pena que minha sogra não está aqui hoje, porque eu quero dizer outra vez. Eu sempre digo: paz, meus senhores, vocês sabem a razão de estarem aqui, o que a espiritualidade, de alguma forma, preparou no plano espiritual para que isto acontecesse? Pode chegar aqui. Ali deve ter algumas cadeiras para você sentar, tá? Esteja à vontade. Não, pode. A televisão, obrigado. Dá para você ver. Tá? Olha só, eu quero agradecer antecipadamente, tá? Porque eu imaginei que meus amigos de outras casas aqui não viessem, porque sabia que quem ia fazer a palestra era eu. Entretanto, eu estou vendo que devem assumir comigo um compromisso, mas de estarem aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Mas eu dizia a vocês o seguinte: preste atenção. Nós só estamos reunidos aqui, e eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram para iniciar essa caminhada nesse mês de agosto para os jovens. Eu tenho dito, tenho estado com grandes companheiros às quartas aqui no estudo da mediunidade, do livro dos médiuns, e nós temos entendido o quê? A maioria está aqui hoje. Não há coincidência na situação quando nós abrimos o nosso coração para o bem. 1, 2, 3, 4 jovens. 4 jovens. Vocês estão aqui hoje porque 4 jovens existiram. E aí eu me pergunto: será se essas 4 jovens não existissem, Kardec teria médios para codificar a doutrina dos espíritos? Ao longo deste ano, luminares da doutrina espírita que tiveram, trazendo os conhecimentos do livro dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação do modo geral, trazendo informações para que nós pudéssemos, de alguma forma, entender a nós mesmos. Quem estiver nessa casa aqui, imaginando que vai acontecer uma mágica e as suas dores, os seus sofrimentos vão acabar de uma hora para outra, estão no lugar errado. Mas se estiverem aqui acreditando que, seguindo os ensinamentos do Cristo, estarão de alguma forma encontrando aquilo que ele prometeu, eu vos enviarei um Consolador, que irá repetir tudo que eu tenho dito e dizer as coisas que eu não posso dizer agora. Uma das coisas era exatamente a razão da fundação da doutrina dos Espíritos, porque era a mediunidade. E aí eu dizia para vocês: ela só está existindo e existiu porque existiram 4 meninas. Olha que responsabilidade, as 4 que estão aqui, estou olhando para mim, com o regalado. Né? Essas meninas é a única cola que eu preciso fazer, porque o nome é difícil e é em francês, tá? As irmãs Júlia Bodin e Caroline Bodin, com 14, 16 anos. E a gente imagina que o jovem,
gente olha para os jovens e esquece que é espírito, né? Com certeza algumas de vocês são mais velhos que eu, pode estar pensando que não. É possível que vocês tenham mais encarnação do que eu. Então vejam vocês. Como que nós, os adultos, imaginamos que o jovem vai ficar tudo satisfeito hoje, né? Que nós sabemos mais do que os jovens, né? Que a maioria dos jovens são aborrecentes, não é nada disso. O jovem está vivendo uma situação onde, de alguma forma, essas 4 crianças, Júlio Bodin, Caroline Bodin, 14 e 16 anos, e nós imaginamos que sabemos mais do que os jovens. As outras 2, Silvita Jafé e Aline Carlotti, 17 anos, fizeram 18 anos na terceiro livro da codificação. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo para vocês? Simplesmente para dizer o seguinte. Quando a música que meu amigo Douglas e a minha amiga Mônica acabou de cantar dizendo aos pés do mundo, a minha dor serenou. É a essas 4 crianças que, se vocês tiverem dores, ela irá serenar, porque os ensinamentos, as informações vieram por intermédio delas. A espiritualidade superior não escolheu dominar do conhecimento. A espiritualidade superior não escolheu pessoas que tivessem. Kardec era um pedagogo, uma pessoa famosa. E aí vocês sabem o que aconteceu? Tem uma pessoa aqui que só veio porque eu disse o seguinte, olha só. Eu vou fazer essa palestra hoje para deixar bem claro uma situação que Kardec colocou. Qual é essa situação? Aonde a ciência avançar, ficar com a ciência. Aonde a doutrina dos espíritos avançar, ficar com a doutrina. Mas a ciência, ela está sempre materializada. Os cientistas procuram de alguma forma chegar a Deus de forma materializada. A física quântica resolve os nossos problemas? Talvez resolva. Se a nossa condição vibratória estiver apta a entender certos aspectos. Vocês sabem por que existe micro-ondas e panela de teflon? Kardec lá atrás já falava sobre isso. Você sabe por que existe isso? Porque na corrida espacial, sabe, minhas queridas jovens, meu querido jovem, que o homem imaginava que poderia sonhar e pensar Deus, conhecer o primeiro astro mais próximo de nós, que é a Lua. Qual que era a dificuldade? Era o calor que a nave podia ter. E a pesquisa foi feita. Para que eles não congelassem no espaço, estudaram as ondas que estão lá. E eu fiquei satisfeito porque eu soube que vocês estão estudando a Gênesis. Isso está lá na Gênesis. Se vocês querem que as suas vidas encontrem diretrizes necessárias para entender o Cristo de Deus, estudem. Estudem. Não adianta imaginar que vamos ser capazes de levar as nossas dificuldades adiante, os problemas psicológicos, os problemas de alguma forma íntimos que temos. Se não estudarmos, com certeza estaremos perdendo tempo nesta encarnação. Bom, eu dizia, em passando, não é, que o micro-ondas e a panela de teflon, ela veio após a ida do homem à Lua, porque eles precisavam dessa condição, primeiro para que a nave não congelasse. Então precisava do calor que vinha pela onda micro, vamos dizer assim. E depois a panela de teflon. Sabe por quê? Não é para ficar um ovo no espaço. Porque o Aldrin, primeiro astronauta, ele adorava ovo. E não poderia comer outras alimentações porque não tinha banheiro. E eu ficava uma semana e meia no espaço, como é que fazia isso? Sem banheiro. Essa é uma premissa. A outra premissa, vou dar um susto que vocês estão aqui. Quem gosta de física?
veja bem, vou dar um susto em vocês. Todo mundo diz que não gosta de física. Tá? Alguém já ouviu falar no bóson de Higgs? Vocês vão ouvir falar disso nos próximos 8 anos. O que vocês conhecem de prótons e nêutrons com relação ao átomo já era. Sabe por que já era? Peter Higgs, deixa eu ver a cola aqui. Eu vou até um nome tão complicado que eu vou até explodir para não falar, mas vou ter que abrir aqui porque senão eu não vou conseguir falar. Tá? Dois cientistas ganharam o prêmio Nobel. Tá? Peter Higgs e François Egbert ganharam o prêmio Nobel de Ciências em 2013. Sabe por quê? Porque eles pesquisaram e queriam saber qual seria, dentro das condições que a Terra oferecia e que a ciência existia, qual seria a menor partícula que no avanço da ciência poderia ser constatada. E aí constataram. Essa partícula está dentro de um processo que a ciência atual persegue, se chama... desculpa, eu não quis fazer a cola, agora me esqueci. Não, é um processo padrão. E a partir desse processo padrão, esses dois cientistas começaram a pesquisar essa menor partícula, sabe para quê? Para chegar à constituição do universo. E aí vocês estão estudando a Gênese lá, Flammarion, um cientista francês desencarnado, respondeu para Kardec o seguinte: como que funciona isso? Já estava lá. O pensamento viaja no fluido cósmico universal. E aí eles quiseram saber como era constituído esse fluido cósmico. E descobriram uma partícula menor do que qualquer coisa que vocês possam imaginar com relação ao átomo. E ganharam o prêmio Nobel. Só que a vida continua. E aí, a nossa querida cientista, você vai falar tudo isso de novo. Vou falar, sabe por quê? Porque Lisa Randall, depois que os dois cientistas receberam o prêmio Nobel, a Lisa Randall é uma cientista da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela descobriu que esta partícula quase infinitesimal, que o homem constata que existe, mas não sabe como, foi provado, por isso eles ganharam o prêmio Nobel. Sabe o que essa partícula representava? Aí quando eu pedi a Mateus para colocar isso no computador, ele coloca não, porque isso aí vai deixar todo mundo chocado, vai pensar que ele não está falando de espiritismo. Estamos. 4,4% do universo, e o homem ganha o prêmio Nobel porque descobriu uma partícula que diante do universo é considerado 4,4% de conhecimento do universo. E aí ela pergunta, essa cientista, Lisa Randall, pergunta o seguinte: o que adianta tanto estudo se essa partícula que foi considerada a partícula de Deus, mas ele não queria que fosse não, viu gente? O Higgs não queria. Ele ficou chateado quando colocou isso na revista científica dos Estados Unidos. Ele disse: eu não disse que era a partícula de Deus, que era uma partícula que existe, mas nós tínhamos profunda dificuldade de constatar. Aí a Lisa Randall vai lá, uma cientista também, física, e diz o seguinte: o que adianta essa partícula? O que adianta o homem saber dessa partícula que quer chegar a Deus, se ela corresponde ao conhecimento do universo de 4,4%? Aí o Mateus ficou fazendo a conta, então são 96%, não descobriu nada. E ganhou o prêmio Nobel de Física. Bom, gente, então veja bem. Nós estamos dizendo que 3 meninas deram condição a Allan Kardec para que um cientista na Gênese dissesse o seguinte: o pensamento viaja no fluido cósmico universal. Se nessa noite nós formos capazes de perceber que a nossa dor, a nossa ansiedade, o nosso sofrimento, a doença que hoje nos persegue, fomos nós que construímos. Nós antes não tínhamos essa informação.
Mas a doutrina dos Espíritos veio para nos dizer isso. Então veja bem, eu disse inicialmente que quem está aqui hoje imaginando que as informações da codificação vão fazer um milagre em nós, estão no lugar errado. Porque nós é que vamos fazer esse milagre. E esse milagre não é novidade que Kardec nos trouxe, porque está no Evangelho de Jesus. E tem algumas pessoas importantes do movimento espírita que acham que o Evangelho de Jesus está ultrapassado. A pergunta que eu não quero calar é a seguinte: quando Kardec pergunta aos espíritos quem seria o nosso modelo e guia, e os espíritos dizem uma palavra sucinta: Jesus. Ora, se Jesus não é capaz mais de resolver os nossos problemas com todas as informações que ele trouxe, aí nós vamos ver aqui o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo? Eu disse para vocês que estivemos no seminário hoje de 10 às 4 da tarde. Sabe o que ficou constatado? Pessoas importantes do movimento espírita. Um deles, dono de uma clínica, aonde essa desgraça que graça no mundo, que é a droga, está tomando conta. Sem Jesus, como é que vai ser? Como que nós vamos enfrentar essa situação sem Jesus? E aí, qual que é a preocupação que nós temos? Se a juventude, que aqui está uma parte dessa juventude, não confiar que Jesus pode nos indicar caminhos que vão amenizar a nossa dor, como diz essa música, Aos Pés do Monte, nós vamos encontrar noites traiçoeiras ao longo de nossa vida. E aí, se a juventude se fortalece, esse índice brutal que hoje a Organização Mundial de Saúde divulgou, suicida-se no mundo hoje em torno de 1.450.000 pessoas por ano. Não é gente pobre. O índice é maior, onde as pessoas têm facilidades profundas de se afastar do Cristo de Deus, com as facilidades que as coisas materiais nos trazem. Não sei mexer nesse traço, não. Vamos ver. Eu vou voltar aqui porque eu preciso fazer uma observação. Desculpa. Jovem espírita, quem é você na multidão? Se nós tirarmos, viu, Irã, desta frase a palavra espírita, nós vamos perguntar: jovem, quem é você na multidão? Quem não é espírita estará vivenciando ou não uma religião, seja ela cristã, budista ou não. Mas quem é espírito, se nós colocarmos a palavra espírita novamente, nós vamos perceber que o conhecimento que nós temos é uma coisa séria. Jesus disse: conheça a verdade vos libertará. Se as questões que nós temos hoje, com essa idade que vocês estão, é uma idade onde vocês estão numa condição intermediária das suas encarnações, aonde algumas vivências do passado encarnatório pode estar vindo, e muitas vezes vocês contestam: é professor de física, eu não gosto de física, a professora não é de nada, o meu pai é um chato, a minha mãe muito mais, etc, minha tia, etc. Ninguém vai ligar vocês, não sabe por quê? Quem sabe a tia em outra encarnação que pegou no pé de vocês. Mas não vai levar isso muito a sério também, não, tá? Nós estamos fazendo aqui uma ilação, tá? É possível? É. Mas então, Pedro, o que a gente faz? Se harmonize. Se harmonize com essa tia inadequada, com esse pai que não compreende, com essa mãe que jogou pedra na cruz, etc. Então é para isso que ele está aqui. Porque se nós não formos capazes de entender isso, o que a gente vai achar? Esta vida não vale nada. Aí vai procurar solução no suicídio. Sabe o que vai acontecer? Isso não é só para ele não, viu? Para você e para nós adultos aqui. Os amigos espirituais nos dizem o seguinte: quem pediu uma encarnação achando que deveria viver até, eu vou falar só 70, porque eu estou com 77, eu já passei, não tem problema, mas viveria até 70 anos,
E aí com 20, com 15, com 18, vai dar um tiro no ouvido porque a vida é ruim, porque minha mãe me compreende, porque meu professor é assim assado. Sabe o que vai acontecer? Se tem 20, tem fluido vital para viver até 70, vai ficar 50 anos. 50 anos no plano espiritual, com o fluido vital inerente que não se dissolve, isso é estudo. Venham aqui que a gente vai mostrar a vocês como é que funciona isso. Isso é sério. Só de pensar nisso, as nossas dores, as nossas dificuldades que estão passando agora, é café pequeno. Ah, mas Bento, como é que vai fazer? Eu não consigo me lidar comigo mesmo. Jesus não foi claro, conhece a ti mesmo. É o Sócrates falou isso lá na antiguidade. Jesus foi mais além. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a maneira de nós vencermos a nós mesmos. Tá? Por isso eu voltei, para que a gente entenda que quando a gente fala de jovem espírita, é porque a gente pode cobrar mais de vocês. Porque quem é de outra religião não sabe disso. E aí, a gente vai seguir. Eu falei que eu não sei mexer nesse tempo, Mateus, você vai errar, eu não vou mesmo. Quando a Carla me convidou para fazer esse estudo, eu falei, Carla, olha só, nós somos aquilo que plantamos. Os jovens têm que entender que hoje as dificuldades que estão passando foi pedida numa fila brutal. Os amigos espirituais nos dizem que no plano espiritual tem 3 vezes mais espíritos do que na Terra. Hoje a Terra tem em torno de 8 bilhões a quase 9 bilhões de pessoas encarnadas. No plano espiritual tem 3 vezes mais. Vocês já imaginaram a fila que vocês inventaram para chegar aqui agora? Quando eu falo vocês, somos todos nós. Nós ficamos implorando numa fila brutal, eu preciso ir para a Terra, porque na encarnação passada eu tive situações equivocadas, eu deixei de ter paciência com fulano, eu deixei de tratar bem cicrano. E hoje o palestrante, que é muito meu amigo, é um médico, todos vocês devem conhecer, tá? Aí ele já esteve aqui nessa casa, ele fez faculdade de história, ele é cardiologista. Ele disse, no meu consultório, 80% das pessoas vão chegar no meu consultório e querem que a medicina alopática faça milagre. Ele é espírita. Ele diz assim, nem no espiritismo que eu professo há milagre, porque existe um merecimento. Como que vocês querem que a medicina faça milagre? A medicina vai atenuar algumas coisas, alguns sofrimentos. Mas se eu encarnei com uma dificuldade profunda de me lidar com o outro, eu não vou ter muitas vezes dores físicas, mas vou ter dores morais que doem muito mais do que uma dor física. Porque uma dor física, você toma analgésico, pode melhorar. O que é dor moral? O que é dor moral? É a maneira pelo qual nós estamos nos colocando nessa encarnação. Não compreendendo o outro, não entendendo que o outro é espírito igual a nós mesmos. Eu vou ter que proceder um milagre hoje, vocês vão ver, eu vou fazer um milagre aqui agora mesmo, vocês querem ver? Eu tenho 17 minutos para fazer uma palestra que duraria 1h30. Tudo isso que eu estou dizendo está ali. E foi essas 4 meninas que propiciaram a Kardec essas informações. Por que Kardec não aproveitou um médium famoso? Sabe por quê? Porque nós interferimos. Nós temos o achismo que achamos que até a espiritualidade está errada. Olha lá. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da sua frente, né? Dos limites da nossa esfera corpórea. Isto está lá no livro dos Espíritos, etc. Eu nem estou vendo muito bem. Tá? Você podia ler para mim, por favor, na sequência que eu estou vendo de lado aqui. Livro dos Espíritos, livro 3, parte 4, Roda de Kardec, a questão 662. Pode continuar. São os nossos sentimentos e pensamentos que nos colocam em sintonia com os espíritos.
Daí a importância de vigiarmos nossos pensamentos para que possamos atrair bons espíritos e repelir-nos os espíritos inferiores, mal intencionados. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apelo, resultante de semelhança de sensações. De semelhante para semelhante. Preste bem atenção nisso. Isso aqui já é suficiente para nós entendermos a misericórdia divina quando os espíritos superiores responderam questões a Kardec. Olha só. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. A gente não consegue esconder nada da espiritualidade. Não adianta vocês pensarem que vão fazer alguma coisa equivocada, que isto não virá à tona. Os espíritos sabiam que nós estamos, viu, Carlos, num planeta de expiação e prova. Se a sua prova foi pesada, ela agora já deixou de ser, porque você tomou decisão. Nós estamos aqui para isso, para tomar decisões. Decisões de nosso próprio benefício. Não adianta, eu convido a todos, o Mateus trouxe os estudos que a casa oferece, mas se os estudos não forem suficientes para que nós venhamos a mudar as nossas vidas, não vai adiantar. Se vier para cá esperando milagre, não vai adiantar, porque milagre não existe. A doutrina dos Espíritos fez um grande favor a todos nós. Olha só. Não é falta de respeito a outras religiões cristãs. A doutrina dos Espíritos acabou com o diabo. Você acredita no diabo, Jefferson? Claro, ele não existe como você vai acreditar. Francisco, você acredita no céu? E onde está o céu? O céu, se existisse, se você estava de asinha de anjo, eu também, sabe? Eu com 80 e tantos quilos de asinha de anjo. O céu está dentro de você, assim como o inferno não está dentro da Jéssica. Nós criamos o nosso céu e o nosso inferno. Isso é muito legal, gente. Antigamente a gente queria que alguém... Muito interessante isso. A pessoa sabe que tinha espírito. Ah, você vai para o auditar, será que você podia fazer uma oração para mim lá? Eu digo, posso, mas não vai adiantar. É simples assim. Mas aí o Sérgio falou assim, quando a pessoa te pede para fazer uma oração, é porque ela confia em algum de nós ou em Jesus. Essa confiança é em algum de nós ou em Jesus. Então a gente pergunta, você quer porque a gente ore para quem? Ah, sei lá nos seus dias, no caso não pode dar, isso aí não vai funcionar. Aí não vai funcionar. Por quê? Porque se o nosso querido, quem que não, olha só, eu vou perguntar se é a minha atenção, quem que não sabe quem é André Luiz aqui? Que maravilha, olha só, todo mundo sabe quem é André Luiz. Então não precisa nem falar, porque ele foi muito claro quanto isso. Ele disse que nós somos os construtores do nosso destino. Todo mundo aqui sabe o seu destino. Todo mundo sabe por que está tendo dificuldade. Todo mundo sabe porque tem um parente inadequado. Todo mundo sabe porque um chefe está com grande dificuldade agora com essa dificuldade de emprego. Que maravilha. Então nenhum de nós pode culpar ninguém. Nenhum de nós pode botar a culpa no diabo ou pode botar a culpa no outro, sabe por quê? Porque somos espíritos. Somos espíritos num planeta de expiação e prova, queremos ser o quê, gente? Então como é que alguém vem para um planeta de expiação e provas pensando que vem de férias? Quando a gente tem esse conhecimento, nós sabemos o quê? Nós não somos grande coisa. Porque quando formos grande coisa, vamos estar aqui. Não adianta cobrar do outro, porque a gente não é capaz de ser. Olha rapidinho, quer ver? Que eu estou correndo. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Aí eu me lembrei de Paulo.
patrão dessa casa. Aí eu me pergunto se nesta época em que Pedro, isso está lá no profeta Joel, capítulo 18, tá? Pedro estava com Jesus, veio uma porção de pessoas de vários lugares ali da Panfilha, da Mesopotâmia, da Grécia, do Egito, etc. E todos falavam com Pedro na língua deles e Pedro entendia. E aí o fariseu falou para Pedro assim: mas peraí, o seu chefe lidar com bêbados, cada um falando uma coisa aqui, todo nessa condição, era um médico e chamou de médico bêbado, que falava línguas, e Pedro entendia línguas. E aí Pedro lembra do profeta Joel quando ele disse: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossas filhas profetizarão. Tá? Prestem bem atenção nisso. Vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Ainda bem que eu não sonho. Naqueles dias derramarei meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. O que era isso? Já lá na antiguidade, Joel falou. Na época de Jesus, o Pedro repete. O que é isso? Quem está na educação mediúnica, o que é isto? É simples assim. E nós vamos contestar essa verdade. Agora prestem bem atenção. Quem imagina que jogou pedra na cruz, quem imagina que sofre mais do que merece, quem não tem certeza que está passando nesse momento encarnatório, tudo aquilo que pediu, o jeito que nós pedimos, nós imploramos, vocês jogam, vocês imploraram para ter o professor que vocês não gostam, o colégio que vocês não gostam, os amigos que vocês não gostam, o pai e a mãe que são totalmente incompreensíveis, que não compreendem, vocês imploraram. Mas quando eu falo elas, estou falando de todos nós. Nós imploramos para estar nesta vida na mesma condição que estamos. E aí, se é o Bento que está falando, se são os grandes palestrantes que aqui estiveram durante esse ano, que fizeram essas colocações maravilhosas para que nós pudéssemos resolver os nossos próprios problemas, esquecidos, que se a doutrina dos Espíritos existe, é porque tinha mediunidade, é porque tinha médiuns. Aí precisa que venha um dos mais famosos palestrantes da atualidade e diga o seguinte: vejam os senhores. Vamos acertar ali porque ele botou o vivida. Prestem bem. Depois de alguns sofrimentos, algumas lutas. Vocês prestem atenção neste companheiro, considerado hoje um dos melhores palestrantes da atualidade, com uma, vamos dizer assim, com convites até para fora do Brasil. Olha o que aconteceu com esse companheiro, veja o que é a humildade da mediunidade, meus amigos que estão comigo na quarta-feira, a mediunidade com Jesus. Olha a importância da mediunidade com Jesus. Emmanuel, no seu livro Roteiro, que ninguém lê, ninguém gosta de ler, diz o seguinte: Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os seus escolhidos. E esta foi uma das escolhidas por Jesus. Vejam vocês o que o Haroldo vai falar. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu me permito compartilhar Prestem bem uma atenção. situação vivida depois de alguns sofrimentos, algumas lutas e na vida pessoal. Eu participava de uma reunião mediúnica e
começou a frequentar essa reunião mediúnica uma senhora, uma médium, que eu não conheci. Não conheci. Ela. Nunca conversei, não sabia. Ela não tinha acesso ao que estava acontecendo na minha vida particular. Acabou a reunião mediúnica, ela chegou, senhora, posso conversar com você um pouco? Eu falei, não. Olha, eu estou até meio sem graça de te dizer isso, mas os Espíritos pediram para eu te dar um recado. Mas eu não sei se eu falo, se eles pediram para você dar um recado, dá um recado. O problema não é seu, né? É meu e deles, né? Você não tem nada a ver com isso, tá? Dá um recado. Mas pediram para eu te dizer o seguinte. Pediram para te dizer que todo sofrimento tem data certa para acabar. Você não se esquecer disso. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Essa é a força consoladora do Espiritismo. Você não morre, mas todo sofrimento tem data certa para acabar. Então paciência. Paciência. Paciência e resistência. Paciência e resistência. Esse é o sentido que nos dá orientação. E é por falta desse sentido que as pessoas estão suicidando. Que elas estão entrando em quadros profundos de depressão. Sem querer ser simplista, né? É claro que é um processo complicado, mas no fundo está isso. Lá na essência está isso. Em alguns casos precisa sim do acompanhamento médico, precisa até de um remédio, precisa, com certeza. Mas no fundo do problema está isso. Encontrar um sentido. Encontrar um sentido no mundo que tira o sentido de nós. Há um tempo atrás eu assisti a um filme brilhante, um filme pessimista, depressivo, brilhante. Porque tem que entender a lógica das coisas. Nesse filme, o Brad Pitt era um matador. Ele matava as pessoas. Simples. E por quê? Ele era um homem que perdeu o sentido da existência. E ele expressa essa postura diante da vida através de uma historinha que ele conta. Diz ele assim: numa manhã, em Chicago, às 7 da manhã, um homem entrou no metrô, sentou-se e morreu. Morreu sentado. O metrô voltou. As pessoas entraram, sentaram ao lado dele, levantaram, ninguém percebeu que ele estava morto. Quando o metrô encerrou, parou para trocar, perceberam que tinha um homem morto também. Porque haviam dado o comando para ele sair, não tem como ele não sair, deu um problema, né? Estava morto.
Essa é a história. Então o personagem do filme conclui. Está vendo? Nesse universo imenso, nós não somos nada. A nossa vida é um acontecimento sem sentido. Olha a lógica. Sem sentido. Nesse universo imenso, só na Via Láctea, quase 200 bilhões de sóis. O que é a sua vida? Esse é o raciocínio dele. E o homem que morreu no metrô e ninguém percebeu que ele estava morto. Isso acontece. Acontece hoje. De tão autocentrada que as pessoas estão, nós vivemos vidas tão egoístas. Você não percebe? Está do lado. Não percebe? Isso é fato. Querem ver que é um fato? Quando o Raul Teixeira teve um problema no avião, ele teve um acidente vascular. Ninguém percebeu, nem ele era moça. Ele viajou daqui para os Estados Unidos. Só perceberam quando todo mundo desceu do avião e ele não levantava. Mas será que você não percebe que a pessoa está sentada do seu lado caiu? Tem algum problema, não tem? Até aí já deu para nós percebermos, né? E então justifica. Como que nós estamos hoje? Mas nós não precisamos cultivar. Nós temos uma ferramenta fantástica na nossa mão. Porque se nós não acreditarmos nas promessas do Cristo, de que maneira a gente vai ter uma capacidade de lidar conosco, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com o nosso sofrimento? Não há outra solução, meus queridos amigos, meus amados irmãos fora de casa. Se nós não aceitarmos a sua colocação, quando ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai chegar ao Pai a não ser por ele, como que nós vamos estar trilhando caminhos que não nos trazem a paz, que não nos trazem o equilíbrio, que não nos dão força para entender o outro enquanto espírito e evolução também? Aonde nós vamos procurar força para isso? Um excelente emprego, num grande divertimento, sendo aquela pessoa que procura noite e dia sem parar, acabando com a sua própria saúde, as condições materiais que não nos fortalecem e dificilmente nos dão nenhum tipo de paz. Chegamos a uma conclusão? Por favor. Tá. Olha só, a gente está encerrando. O próximo vídeo. Quer que eu leia aqui? Não, pai. Tá dando para ler? Tá. Pode ler para mim. Só um minutinho. Olha só, o que a Cleusa vai ler, infelizmente não vai aparecer ali. É um novo livro do Divaldo Franco, aonde o César Said, conversando com ele, perguntou o seguinte: Divaldo, olha só, você já tem ideia da condição da Joana de Ângeles, nessa condição evolutiva dela, nessa caminhada que você fez com ela durante 70 quase anos de mediunidade? Você tem uma ideia de como está a situação da Joana? Quais são as responsabilidades de Joana no plano espiritual? Preste atenção no que Divaldo responde de Joana de Ângeles, e muitos de nós imaginam que o Evangelho de Jesus está ultrapassado, que o Novo Testamento está ultrapassado.
a nossa vaidade, o nosso orgulho, e muitas vezes a nossa dificuldade de lidar com as nossas dores, esperando que a misericórdia divina nos dê uma solução, somos nós que temos que criar essa solução. De que maneira? Mudança de vida. Mudança de vida. Se nós não mudarmos a nossa condição de vida e imaginarmos sempre, hoje, o meu querido Niraldo é o que é médico, o médico cardiologista que eu falei para vocês, falou o seguinte, olha só, há pessoas que chegam no meu consultório, eu digo, olha, se você não mudar de vida, a tendência sua é ter um AVC ou um infarto. Ah, mas é muito difícil, então você quer morrer. Ele disse, agora eu estou falando assim. E nós que não queremos seguir ao Cristo, queremos morrer espiritualmente, é muito pior do que a morte física. Porque se nós morrermos espiritualmente, com certeza estaremos devendo nesta encarnação a misericórdia do Cristo de Deus, que nos deu esta ferramenta. Isto não é o meu amigo, isto não é a Ana, isto não é a Carla, aquilo ali não é o Irã, isto não é Bento. Aceitem ou não, não somos isto. Isto é uma vestimenta que nós imploramos ao longo de muitos anos no plano espiritual para vir à Terra e saltar compromissos lá de trás. Ah, mas eu não queria esse corpo, pediu. Os amigos espirituais nos dizem, se você olha no espelho e não gosta de você, foi isso que você pediu para ser. Foi com esse corpo físico, com óculos ou sem óculos, enxergando ou não enxergando, foi isto que nós pedimos. E se nós entendermos que isto é uma verdade, nós vamos sofrer menos. Vamos sofrer muito menos, porque nós vamos entender que o outro, que nós temos tanta restrição, são espíritos como nós. Todos nós somos espíritos. Com maior vivência encarnatória ou não. Por isso que eu disse para vocês, minhas queridas, algumas de vocês podem ser mais velhas do que o meu espírito. Alguns de vocês podem ter muito mais encarnação do que eu. Sabe por quê? Só há 32 anos atrás, eu estou com 77. Eu gosto de falar isso porque qualquer coisa não gosta, sabe? Eu estou com 77. Imagine vocês, tá? Se quando eu tinha 40 anos, vamos botar só 37 para diante, que eu conheci a doutrina dos Espíritos. Se antes disso eu tivesse tirado a minha vida, você já imaginou? Ao longo desse processo, dessa caminhada, a dívida que eu ia chegar no plano espiritual, e quando me perguntassem, a palestra de hoje, jovem, quem é você na multidão? Mas vocês podem dizer, eu sou aqueles que estou a caminho de mim mesmo. Vocês não estão a caminho de ninguém. Vocês estão a caminho de vocês mesmos, assim como todos que estão sentados aqui estão a caminho de vocês mesmos. Nós estamos a caminho de nós mesmos, não estamos a caminho do outro. O outro tem a sua dívida encarnatória. O outro recebeu, antes de encarnar, um carnezinho da Casa Bahia, sabe? Aquele carnezinho que a gente faz? Às vezes não, Ana. Às vezes esse carnezinho, como o carnê do nosso querido Haroldo Dutra, tinha um tempo. E aí a prestação está chegando no final, a gente, de alguma forma, quer apressar esse processo. Meus irmãos, meus amigos, voltou? Bem que o Rinaldo falou, não vou nem ter paciência, o Espírito resolve. Gente, olha só, prestem bem atenção nisso. Divaldo e seu César Said, o livro é aquele ali, ó, é um livro fantástico, maravilhoso. Divaldo, hoje quais são os encargos de Joana? Está vendo, Irã? No mundo espiritual. Quais são as responsabilidades dela? Vamos lá, olha só.
A resposta. Quando estava desencarnado, e aí é muito triste, sabe? Vocês desculpem parar para falar isso para vocês. É doloroso quando nós temos essa ferramenta maravilhosa que é o Evangelho de Jesus, para que nós possamos mudar a nossa vida no sentido de não ficarmos nos comprometendo muito nessa encarnação, e a gente acha que o Evangelho já não tem mais nada para dizer. E aí o que se pergunta? Um dos luminares da doutrina espírita, um dos espíritos que foi da época do Cristo, Joana de Cusa, esteve lá quando Cristo estava na Terra. Evoluiu e está aqui fazendo isto. Vejam vocês, quando estava desencarnado, Emmanuel era encarregado da evangelização espírita. Fiquei tão feliz quando eu li isso, gente. Vocês têm um trabalho fantástico. Deus colocou na mão de vocês a possibilidade de formar espíritos. Que esses espíritos que estão na mão de vocês, de alguma forma, não terão desculpa quando chegar no plano espiritual e dizer que não sabia. Começaram a aprender cedo. Eu comecei a aprender com quase 50 anos. Emmanuel era encarregado da evangelização espírita cristã no Brasil. E ela, uma das coordenadoras com ele desse movimento. Hoje ela tem a responsabilidade de atender as entidades vinculadas à igreja. Espíritos que se equivocaram e estão nas regiões dolorosas do mundo espiritual. Ela é também encarregada, junto com a Rainha Isabel de Portugal, de retirar das regiões tenebrosas do mundo espiritual e esclarecer os espíritos profundamente vinculados ao erro. É trabalho que realiza à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Viu, Irã? Vocês que são responsáveis pelo estudo desta casa, você e o céu, vocês têm uma responsabilidade fundamental com as pessoas que frequentam esta casa. Porque se vocês levarem a essas pessoas o conhecimento do Cristo de Deus e compreender que mesmo do outro lado, não é agora, espírito que conheceu a Jesus e que continua fazendo a evangelização segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqueles que se imaginam conhecedores do lado teórico da doutrina dos Espíritos, que muitas vezes são tão infelizes porque não conseguem colocar em prática os Evangelhos do Cristo de Deus. E assim, meus amigos, quero agradecer do fundo do meu coração a paciência de todos vocês. Quero dizer para vocês que se nesta noite um só dessa plateia for capaz de sair daqui desta sala e dizer de si para consigo: eu quero viver a vida do Cristo de Deus, eu confio que o Cristo de Deus mudará a minha existência, que o Cristo de Deus, quando ele disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome vos será concedido. Claro que temos que ter merecimento para isso. É muito difícil para nós que lidamos com a mediunidade, quando sentimos que algum companheiro espiritual nos trazem alguma informação com relação ao bem-estar do próximo. Sabe por quê? Uma amiga minha falou assim: mas como é que eu sei que é espírito inferior que está me dando aqui uma comunicação? Lá no livro dos médiuns é falta de estudo. Porque no livro dos médiuns, sabe o que o nosso querido Erasto respondeu para Kardec? Jamais, prestem bem atenção nisso, quem imaginar que hoje está tendo um processo obsessivo porque de alguma forma está sentindo esta ou aquela reação, seja física ou espiritual, não acreditem. Porque Jesus disse: não acrediteis em todos os espíritos e vede se os espíritos são de Deus. Espírito de Deus não traz informação sobre o parente, sobre o amigo, sobre o próximo, sobre a vida de ninguém. É muito fácil. Quando isto acontecer, eleve o pensamento aos céus e diga: este pensamento não é meu.
Eu posso ser assim. Eu tenho dificuldades a serem vencidas dentro de mim mesmo. Mas Espírito de Deus jamais irá trazer uma informação desta ordem. E assim eu agradeço a presença de todos vocês e peço ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso querido Paulo de Tarso. Eu ia ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas eu posso ler a carta de Paulo para vocês? Sim. Posso? Sim. Não, mas me proibiram. Por que seria importante a gente ler essa carta de Paulo? Porque é o patrono da nossa casa. E a gente vive muitas vezes querendo ganhar um mundo material. Casa na praia, férias de 3, 7 meses, etc. e tal. Veja o que nos diz o patrono desta casa. Necessidade da caridade, segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um sino, um bronze sonante, um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu coração ao meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se milindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Paulo, 1 Epístola aos Coríntios. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção que tiveram. A gente agradece por dentro, mais uma noite nessas palavras. Agora é o momento da prece final. Quem vai fazer é o Márcio. Lembrando que essa prece ela envolve todos aqueles irmãos que precisam de ajuda, a nós mesmos, no nosso lar, no nosso dia. Nós possamos mentalizar esses irmãozinhos da família, os familiares que precisam de ajuda também. E logo depois que o Márcio fizer a prece, vai haver o passe. Para quem não sabe, o passe ele é uma troca de energia. Você está se sentindo mal, se você quer se sentir melhor, sentir uma troca de energia com um irmão, a gente oferece aqui, é só ficar no salão aguardando que vai ter o passe para o pessoal.